graça, que a paz, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre nós, hoje e sempre. Vamos falar com Deus, vamos fazer uma oração antes de iniciarmos a meditação na palavra do Senhor. Pai, nós mais uma vez agradecemos pela bênção do dia, pela providência do Senhor que sempre tem nos abençoado. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que temos de lermos, estudarmos e adorarmos o Senhor. Esteja abençoando agora, Pai, a nossa mente, o nosso coração, a meditação que vamos fazer agora na Tua Palavra. Abençoe, ó Deus, tudo aquilo que for dito e que a Tua Palavra realmente ache guarida em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de partilhar com vocês Mateus 14, 22 ao 33. É a segunda parte de uma mensagem, foi pregada domingo passado, e eu vou apenas narrar o que diz aqui Mateus, repetindo 14, 22 ao 33, intitulado Jesus anda por sobre o mar. Nós vemos aqui nesse texto os discípulos num barco distantes, num grande lago, e lá pelas tantas da madrugada, sacudidos por ventos contrários. Jesus se aproxima, andando por sobre as águas, se revela a eles e faz cessar o vento. E nesse texto, alguns versículos, nós podemos aprender algumas lições preciosas para seguirmos firmes em 2021. Então vamos lá, algumas lições que nós podemos aprender para seguirmos firmes no ano que está chegando. Primeiro, devemos ter uma consciência, uma certeza, convicção de que Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. O versículo 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Lá estava Jesus com os discípulos e ele disse aos discípulos: olha, vocês devem seguir, peguem o barco e vão. Eles não sabiam, eles conheciam o lago, mas eles não sabiam que iriam passar por um momento difícil na vida na madrugada. Eles não sabiam de ventos contrários, não sabiam de tempestade, mas Jesus sabia, o Senhor sabia. Mesmo nos momentos difíceis da vida, nós temos que ter essa certeza. Vamos iniciar 2021 com essa convicção. Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Os discípulos obedeceram a Jesus, mesmo sem saber, mas é o Senhor quem tem o melhor. É o Senhor que sabe realmente o que é melhor para a sua vida, para a sua família, para todos nós. Uma outra lição que nós aprendemos é acerca da presença de ventos contrários na nossa jornada. Isso é uma realidade que eu preciso ter em mente. Ventos contrários, tempestades, tribulações, dificuldades, nós já estamos enfrentando, mas nós vamos enfrentar mais, com toda certeza. Então essa verdade, ela precisa estar também no nosso coração, na nossa mente, sabendo que pode ser de cunho pessoal, provações e dificuldades, não só no aspecto pessoal, mas também na família, pode ser a nação, nós não sabemos, Deus sabe, mas vamos caminhar. Vejam bem, o versículo 24 diz assim: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Nós estamos vivendo hoje uma pandemia. 2019, nós não imaginávamos, não passava pela nossa cabeça o passarmos aquilo que estamos passando em 2020. Ninguém, nem a ciência, nem os gurus, ninguém. A verdade é que nós estamos vivendo assim em momentos difíceis, com toda certeza, ventos contrários, tribulações. Então essa é uma lição também preciosa. Nós estamos iniciando ou vamos iniciar 2021. Ventos contrários, quais? Nós não sabemos, mas eles virão. Mas podemos ter uma outra certeza, é uma outra lição, que está aqui no versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, isto é, a presença de Jesus vindo até nós. Vamos ter ventos contrários, problemas e dificuldades? Sim, uns mais e outros menos, mas há uma outra certeza: Jesus sempre vai estar presente conosco. Aqui diz o texto, na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da madrugada, Jesus foi ter com eles. Ventos contrários, o barco sendo sacudido de um lado ou de outro, medo dos discípulos, mas Jesus aparece andando por sobre o mar. Não existe limite para o Senhor. A certeza que nós devemos ter, Ele vai estar presente. Mesmo que os ventos contrários estejam soprando contra nós, o Senhor vai estar presente. Uma outra lição que nós devemos aprender para seguirmos firmes em 2021. Desconfie de tudo para ver se vale a pena crer. Versículo 26 diz assim: E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Desconfie de tudo para ver se vale a pena crer. Eles viram Jesus. Havia dois problemas ali com os discípulos. Primeiro, os ventos contrários. Aquela tempestade sacudindo o barco de um lado para o outro. Eles se viram em grande perigo. E agora eles olham alguém vindo em direção a eles. Eles pensavam, eles acreditavam num fantasma. Mas nesse momento eles desconfiaram. Realmente, quem está aí? É o que está acontecendo. Nós estamos vivendo numa era de muito fake news. Fake news é realmente isso, é fantasma. É aquilo que veio para amedrontar. Cuidado. Cuidado com as falsas notícias, mesmo tendo aquele cheiro, aquele sabor de religiosidade. Muitos lucram lançando notícias falsas, aterradoras, que amedrontam. Desconfie. Por isso é importante ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Aqui está a verdade de Deus. O homem tem a capacidade de inventar muitas coisas. E dentro dessas muitas coisas, devemos desconfiar sim. Mas quando vem da palavra de Deus, é a verdade, porque ela é a palavra de Deus. Vale a pena crer, é Jesus. Então vale a pena. Outra lição que nós aprendemos: onde Jesus está, o medo desaparece. Quando Jesus percebeu que eles estavam aterrados, quando Jesus percebeu que eles estavam perplexos, com medo, achando que ele era um fantasma, imediatamente, diz o versículo 27, imediatamente Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Agora brota uma certeza inigualável no coração dos discípulos. Ali não é um fantasma, é realmente Jesus, é Ele, é o Senhor. E é isso que o Senhor diz a eles: não fiquem com medo, não fiquem apavorados. Sabe por quê? Porque sou eu, não temais, tem bom ânimo. Onde Jesus está,
o medo, o pavor, a desesperança, a escuridão desaparecem com toda a certeza. Outra lição que nós devemos ter em nossa mente para que 2021 possamos caminhar firmes. Aceite desafios, saia do barco. Versículos 28 e 29 diz assim: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Mesmo Jesus dizendo: sou eu, na sua fraqueza, Pedro disse o seguinte: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Olha a situação de Pedro, muito interessante essa disposição de Pedro. Jesus aceitou a palavra, o desafio, e também desafiou. E Jesus disse: vem, Pedro. E ele foi. Muitas vezes nós ficamos numa zona de conforto. É tão bom essa zona de conforto, mas é necessário, muitas vezes, deixarmos a zona de conforto. Isto é, sairmos do barco. Muitos desafios em várias áreas da nossa vida. O sair do barco significa deixar a zona de conforto e aceitar os desafios que a vida nos impõe. E Pedro fez isso. Uma outra lição que nós aprendemos aqui: nem sempre vamos acertar. No versículo 30 diz assim: reparando, porém, na força do vento, Pedro, ele teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Então Pedro desafia, Pedro vai andando sobre as águas, e ele estava olhando para Jesus. Mas diz aqui o texto que, reparando, porém, na força do vento. Ao sairmos do barco, muitas vezes nós vamos errar. Nem sempre vamos acertar. Às vezes nós vamos sim reparar na força do vento. E como resultado, vamos sentir medo. A palavra ansiedade, ela significa mente dividida. Isto é, nós estamos olhando para o Senhor, estamos indo bem. Olhando para Deus, o autor e consumador da nossa fé. De repente nós tiramos os olhos do Senhor e olhamos na força do vento, olhamos as circunstâncias, então começamos a ficar ansiosos, a nossa mente fica dividida, porque nós fomos criados para Deus, somente para Deus, mas não conseguimos olhar sempre para o Senhor e às vezes nós erramos. E como resultado, começamos a submergir, começamos a afundar. E é uma realidade que de repente está acontecendo na sua vida. Nem sempre vamos acertar. Uma outra lição que nós aprendemos: não tenha medo de pedir socorro. Ainda no versículo 30, Pedro, reparando na força do vento, teve medo, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Não tem problema se você não acertar. Se não acertou, sente que está afundando, grita por socorro: salva-me, Senhor. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que estavam andando pelo vale da sombra da morte, procurou socorro na igreja, nos líderes, nas pessoas, no dinheiro, nas circunstâncias e nada. Mas quando olharam para o Senhor, gritaram: salva-me, Senhor. E Deus abençoou. Não tenha medo de pedir socorro. Para caminharmos firmes em 2021, diante dos ventos contrários, diante das circunstâncias adversas, às vezes vamos sentir que estamos afundando, mas não tenha medo de pedir socorro. Grite por socorro, peça ao Senhor: salva-me. A Bíblia diz que Deus é o socorro bem presente nas tribulações. Outra convicção que devemos ter:
é que o vento, ele vai cessar. Versículos 31 e 32 diz assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. O vento cessa quando Jesus os toma pela mão. E aqui Pedro, afundando, ele gritou, Jesus o tomou pela mão, ambos subindo para o barco, aquela bonança. O vento cessou. Sabe por quê? Porque Jesus é Senhor. É Senhor da natureza, é Senhor do vento. Ele acalma, ele faz o vento cessar. Bonança, graça, paz é com a presença de Deus. Foi essa a palavra de Deus a Moisés. Moisés se sentindo pressionado. E Deus disse: olha, a minha presença vai contigo e eu te darei descanso. Uma outra lição para seguirmos firmes em 2021. Adore e creia. Versículo 33 diz o seguinte: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. É isso que o Senhor quer de nós, que o reconheçamos como Deus, como Filho de Deus. Por isso ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quando nós vamos com humildade e quebrantamento diante do Senhor, crendo, nós vamos estar glorificando a Deus. Então adore e creia. Era madrugada, e todos que estavam no barco, diz aqui a Bíblia, adoraram, dizendo: realmente é Ele. Ele não é um homem comum, ele não é um escriba, ele não é um fariseu, ele não é um teólogo, é Deus. É Jesus que vem ao nosso encontro para se revelar a nós, para nos abençoar, para falar ao nosso coração. Adore e creia. Meu irmão, minha irmã, sossegue o seu coração em 2021. Creia em Deus. Salmo 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que seja assim em nossa vida. Que possamos caminhar confiando, sabendo desses ventos contrários, das dificuldades, das tribulações. Não importam as pandemias, não importam os vírus. O que importa é que Jesus já veio em nosso encontro e continua caminhando conosco. Que o Espírito Santo possa estar abrindo nosso coração para termos essa convicção e aprendermos sempre com a palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida e que 2021 seja um ano tão abençoado como o ano de 2020. Um ano diferente, mas um ano onde vimos também a presença de Deus caminhando conosco. Que Deus o abençoe, hoje e sempre. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e nós agradecemos. Nós estamos quase aproximando de mais um ano. Nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez e continua fazendo em nossas vidas. E pedimos a Deus que a tua graça, a misericórdia, a bênção do Senhor esteja sempre sobre nós. Dá-nos, ó Pai, um ano abençoado, com o nosso coração cheio de gratidão e adoração, e que possamos
sossegar a nossa alma, sossegar o nosso coração. Nós oramos, nós agradecemos, no nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, a quem amamos, porque Ele nos amou primeiro. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus o abençoe.